Era uma noite de sexta-feira quando a campainha tocou 3 vezes. Aquele tipo de som que corta o silêncio de um apartamento e faz você sentir que algo importante está prestes a acontecer. Meu nome é Cambria Nolan, 35 anos, analista financeira vivendo em Pittsburgh. E, pela primeira vez em anos, eu me sentia orgulhosa de mim mesma. Naquela manhã, minha gerente tinha me parabenizado pela promoção e pelo aumento pelo qual eu havia trabalhado durante uma década. Quando abri a porta, minha mãe estava lá, segurando um bolo comprado no mercado. Meu pai veio logo atrás, com 2 copos de papel cheios de vinho barato e um sorriso que não alcançava os olhos. Soube da boa notícia, disse minha mãe, entrando antes mesmo que eu pudesse responder. Nossa filha finalmente conseguiu. Deixei que entrassem. O ar estava pesado, cheio de perfume e velhas tensões. Eles se sentaram em seus lugares de sempre à mesa da cozinha, como se ainda morassem ali. Meu pai ergueu o copo e brindou ao meu. A família, disse ele, sorrindo daquele jeito carregado que sempre significava que um pedido estava vindo. Depois de algumas trocas educadas, minha mãe se recostou, a voz afiada, porém calma. Você sabe que merecemos a metade, depois de tudo o que fizemos por você. O cômodo ficou em silêncio. Eu observei o ponteiro dos segundos do relógio varrer o número 12 os 3 segundos mais longos da minha vida. Então me levantei, fui até o balcão e peguei o envelope que eu tinha preparado mais cedo. Coloquei-o suavemente diante deles. Eles abriram. O olhar de ambos mudou, a confiança deu lugar à confusão. Ninguém disse nada. Respirei fundo, encarei os dois e falei baixinho. Está aí tudo o que vocês precisam. Virei de costas, deixando-os naquele silêncio. Se você já foi manipulado pelos próprios pais, fique até o final. Você vai ver até onde a manipulação pode chegar quando o amor se transforma em controle. Na manhã seguinte, meu celular não parava de vibrar. No início, achei que fosse uma enxurrada de e-mails de trabalho, talvez uma atualização da equipe ou algum lembrete da minha gerente. Mas quando peguei o aparelho, o brilho das notificações quase me ofuscou. Havia mais de 50 alertas das redes sociais, e ao abrir o primeiro, meu peito se apertou. Minha mãe tinha escrito um longo post no Facebook sobre mim, com fotos antigas e palavras cuidadosamente escolhidas para machucar. O texto começava com: Alguns filhos esquecem quem os criou quando começam a ganhar dinheiro. E terminava com: Nenhum pai merece ser tratado assim. Em poucas horas, o post se espalhou por vários grupos de bairro em Pittsburgh. Pessoas que eu mal lembrava estavam compartilhando, adicionando comentários de decepção e pena. Uma antiga vizinha escreveu: Sempre soube que aquela garota se achava melhor do que todo mundo. As amigas da minha mãe responderam com coraçõezinhos e emojis de oração, chamando-a de santa. Cada linha, cada reação parecia um pequeno julgamento público no qual eu nem sabia que estava sendo acusada. Quando cheguei ao escritório, o ar parecia mais pesado que o normal. As conversas cessaram enquanto eu passava, e eu sentia olhares me seguindo curiosos, julgadores. Na hora do almoço, minha supervisora de RH pediu para conversarmos rapidamente. As persianas estavam meio fechadas, e a voz dela era suave, porém precisa. Cambria, eu não quero me intrometer, ela começou. Mas está tudo bem em casa? A pergunta soava gentil, mas carregava o peso da fofoca. Assenti, fingindo um sorriso, e disse que estava tudo bem, embora meu estômago se revirasse como se algo azedo tivesse se instalado dentro de mim. De volta à minha mesa, meu celular acendeu novamente. Era uma mensagem do meu pai. As mensagens dele sempre chegavam como palestras, longas, emocionais e pesadas. Esta não foi diferente. Ele escreveu sobre lealdade, sobre como os filhos devem tudo aos pais. Depois de tudo o que fizemos, é assim que você nos trata, dizia a mensagem. Foram vários parágrafos, cada sentença carregada de culpa, até que a última linha apareceu: você vai se arrepender disso. Fitei as palavras até que se embaralharam diante dos meus olhos, incapaz de decidir se estava com raiva ou apenas exausta. No final da tarde, um dos meus vizinhos me enviou uma foto. Era minha mãe em frente ao prédio do meu apartamento, com um lenço na mão e lágrimas escorrendo pela maquiagem, enquanto alguém a filmava do outro lado da rua. Ela havia transformado a dor em performance, e a internet era o seu palco. Coloquei o celular com a tela para baixo sobre a mesa e fiquei ali em silêncio.
Um eco fraco de risadas vindo de fora alcançava minha janela, mas eu não conseguia dizer se era real ou imaginário. Naquela noite, enquanto o céu adquiria um tom opaco de azul, meu telefone tocou novamente. Por um instante, pensei que fosse outra mensagem da minha mãe ou do meu pai. Mas, ao atender, era minha avó, Elaner Nolan. Sua voz tinha uma firmeza que eu não ouvirá o dia inteiro. Deixe que falem, disse ela, suavemente. A verdade vai sobreviver ao barulho. Ela não pediu detalhes nem explicações. Não repreendeu nem confortou com frases vazias. Apenas me lembrou, de forma calma e segura, que o silêncio pode ser mais forte que o caos. Depois da ligação, fiquei sentada em silêncio na sala. O leve cheiro do vinho da noite anterior ainda pairava no ar, misturado com o aroma do café frio. Meu apartamento parecia ao mesmo tempo silencioso demais e vivo demais, preenchido pelo zumbido de uma cidade que esqueceria a fofoca de hoje até amanhã. Percebi que talvez minha avó estivesse certa. A verdade não precisa gritar para sobreviver. Ela apenas espera, paciente e firme, enquanto o barulho se extingue. 2 semanas depois, dirigi até a pequena casa da vovó, na periferia de Harrisburg. Quando estacionei em frente à varanda branca conhecida, ela já me esperava à porta, enrolada em seu grosso cardigan, o mesmo que sempre usava quando algo sério estava em sua mente. Dentro de casa, o cheiro de chá de camomila e pão de limão preenchia a cozinha. Vovó me serviu uma xícara antes mesmo que eu tirasse o casaco. Sua calma era desarmante, como se ela já me esperasse muito antes de eu ligar. Não fui para falar sobre o que havia acontecido online. Vim porque, na noite anterior, encontrei um envelope branco deslizado sob a porta do meu apartamento. Dentro, uma carta com o selo do Tribunal do Condado de Dauphin. Era um aviso oficial. Meus pais haviam entrado com uma petição. Tirei a carta da bolsa e coloquei sobre a mesa. Os olhos da vovó percorreram lentamente a página, os lábios se apertando. Eu também recebi uma, disse ela, baixinho. Alcançando um segundo envelope sobre o balcão, notei que o papel já estava amassado de tanto ser dobrado e desdobrado. Eles me pediam para testemunhar como testemunha. Era uma petição de pensão alimentícia. Por um momento, fiquei sem palavras. O termo pairava no ar, estranho, mas pesado. Eles estão me processando, sussurrei finalmente. Por pensão alimentícia? Vovó assentiu, com a expressão difícil de decifrar. Eles estão alegando que você lhes deve apoio financeiro para o próprio sustento. Afundei na cadeira, sentindo a madeira pressionar minhas costas. A ideia de meus próprios pais usarem o tribunal para exigir dinheiro parecia surreal, quase absurda, mas os papéis à minha frente eram dolorosamente reais. Vovó colocou a mão sobre a minha. Você precisa de ajuda jurídica, disse ela. Não os enfrente com raiva. É isso que eles esperam. Enfrente-os com razão. Suas palavras eram firmes, mas eu percebi a decepção por trás delas, não comigo, mas com o que nossa família havia se tornado. Assenti, incapaz de confiar na minha própria voz. Naquela noite, entrei em contato com minha amiga e antiga colega de faculdade, Grace Turner, agora advogada civil, que aceitou me encontrar depois do trabalho. Sentamos em uma pequena cafeteria perto do centro de Harrisburg. Grace sempre fora perspicaz, prática e levemente intimidadora da melhor forma possível. Ela analisou os documentos do tribunal enquanto eu mexia no meu café intocado, observando o reflexo das luzes fluorescentes no líquido escuro. Eles estão usando uma lei antiga do estado, disse ela após alguns minutos. Permite que pais solicitem apoio financeiro de filhos adultos caso estejam em situação de indigência. É raro e desatualizado, mas ainda existe. Tentei processar as palavras. Eles podem realmente ganhar? Perguntei. Grace suspirou suavemente. Tecnicamente, sim, se provarem dificuldade financeira e mostrarem que você pode pagar. Mas a maioria dos juízes rejeita esses casos quando percebem manipulação. Ainda assim, isso pode prejudicar sua reputação profissional se vier a público. Empregadores nem sempre conseguem ler nas entrelinhas. Senti uma dor surda se formando atrás das têmporas. Então, não estão apenas atrás de dinheiro. Querem me envergonhar. Grace assentiu. Eles querem controle, não justiça. Pessoas assim não lidam bem com rejeição.
Lá fora, o crepúsculo se espalhava sobre a cidade, as luzes da rua brilhando através da garoa fina. Grace estendeu a mão pelo balcão e disse: "Eu vou te ajudar, mas você precisa manter a compostura. Nada de respostas nas redes sociais, nada de mensagens para eles. Deixe que o processo legal fale por você." O tom dela era firme, protetor, como o de um médico dando instruções rigorosas a um paciente que se recusa a descansar. Quando finalmente dirigi de volta para casa, os limpadores de para-brisa se moviam ritmicamente, acompanhando o lento bater do meu coração. Pela primeira vez, percebi que isso não era apenas um conflito familiar. Era uma guerra judicial, e meus pais estavam dispostos a me arrastar por cada centímetro dela. Mas as palavras da vovó permaneciam comigo, quietas e firmes: "Não lute com raiva, lute com razão." No início da primavera, o envelope branco do tribunal apareceu na minha caixa de correio. Era fino, mas de alguma forma pesado em minhas mãos, como se carregasse o peso de todas as conversas que eu evitara. Dentro, uma intimação exigia minha presença em tribunal 2 semanas a partir daquele dia. As palavras estavam impressas em tinta preta e fria. "Você deve comparecer ao tribunal do condado de Dauphin em resposta a uma petição de pensão alimentícia." Abaixo, os nomes dos meus pais apareciam em negrito e formais, como se fossem estranhos, e não as pessoas que me criaram. Sentei-me à mesa da cozinha, lendo a carta repetidas vezes, procurando uma linha que pudesse me dizer que tudo era algum tipo de engano. Não havia nenhuma. Anexado ao aviso, havia um pacote rotulado como evidências apresentadas pelos requerentes. Abri-o com mãos trêmulas e encontrei várias páginas de capturas de tela e mensagens de texto aparentemente minhas, prometendo enviar suporte financeiro mensal. As datas eram recentes, o tom educado, até afetuoso. Mas eu nunca havia escrito nenhuma daquelas mensagens. O número anexado aos textos era parecido com o meu, apenas com um dígito diferente. Quando me encontrei com Grace na manhã seguinte, ela já caminhava pelo escritório, com uma xícara de café intocada ao lado do laptop. "Eles fabricaram evidências", disse ela, depois de analisar os documentos. "Isso não é mais apenas manipulação emocional. É fraude." As palavras ecoaram dentro de mim. Grace começou imediatamente a reunir todas as comunicações legítimas que eu havia trocado com minha mãe e meu pai. Encaminhei todo o histórico de mensagens, registros de chamadas e cópias de e-mails. Ela me orientou a solicitar à operadora do meu celular os registros que provassem que o número falso não era meu. Seguindo sua sugestão, também reuni meus contra-cheques, extratos bancários e declarações de imposto dos últimos 5 anos. Cada arquivo tornou-se parte de uma pasta crescente rotulada defesa. Grace era metódica, firme e implacável em sua precisão. "Eles querem te pintar como alguém que os abandonou", disse ela. "Nós vamos mostrar que você sempre foi independente, responsável e honesta. Essa é a verdade. E a verdade deixa rastros." Naquele fim de semana, a vovó ligou. Sua voz tremia levemente, embora ela tentasse soar calma. "Eu escrevi uma carta ao tribunal", disse ela. "Eles pediram meu depoimento, então contei a verdade, que você saiu de casa aos 18 anos, pagou sua própria faculdade e nunca pediu ajuda." Senti um nó subir na garganta. Vovó sempre falava de forma direta, mas suas palavras carregavam a força silenciosa da decência. "Obrigada", sussurrei, embora não parecesse suficiente. 2 dias depois, recebi um e-mail anônimo. O assunto dizia: "Última chance." A mensagem era curta: "Pague ou vamos te destruir." Não havia assinatura, nem endereço rastreável, apenas ameaça fria pairando na tela. Meu pulso acelerou, mas o medo rapidamente se transformou em outra coisa: determinação. Tirei um print, anexei a mensagem a um e-mail e encaminhei para Grace com a nota: "Adicione isso ao arquivo." Naquela noite, a chuva tamborilava contra as janelas enquanto eu me sentava no sofá revisando cada documento uma última vez. Minha sala parecia uma sala de guerra, com pastas espalhadas pelo chão, post-its coloridos por tema e uma pilha de impressos legais ao lado do laptop. E, ainda assim, no meio do caos, senti uma calma estranha. Eu não estava mais sozinha. Grace estava me guiando. Vovó havia falado, e a verdade, silenciosa mas firme, estava ao meu lado. Quando finalmente fechei a pasta rotulada defesa, Cambria Nolan, respirei fundo.
A data do tribunal se aproximava rapidamente, e pela primeira vez eu não me sentia vítima na história deles. Eu estava me preparando para contar a minha própria. O tribunal cheirava a papel e medo. O ar estava denso, misturando o perfume do piso encerado, sussurros nervosos e o leve clique das canetas dos repórteres. Sentei-me ao lado da minha advogada e amiga, Grace Turner, na mesa da defesa, as palmas das mãos pressionadas contra a superfície lisa para controlar a respiração. A sala estava quase cheia. Alguns jornalistas locais sussurravam, apontando suas câmeras para meus pais. Eles pareciam menores do que eu lembrava, mas sua presença preenchia a sala com tensão. Quando o oficial declarou a sessão aberta, o juiz entrou, um homem alto, com cabelos grisalhos e aqueles olhos cansados que já tinham visto disputas familiares demais. Ele lançou um breve olhar para cada um de nós antes de acenar para que o escrivão começasse. Esta audiência diz respeito à petição de pensão alimentícia apresentada por Howard e Linda Nolan contra sua filha, Cambria Nolan. Ouvir meu nome pronunciado naquele tom oficial e frio fez meu estômago se apertar. Minha mãe foi a primeira a falar. Ela segurava um lenço em uma das mãos, a voz tremendo de forma que soava ensaiada. Meritíssimo, disse ela. Fizemos tudo por ela. Sustentamos sua educação, seus sonhos e sua vida, mas ela abandonou sua família quando mais precisávamos. Suas palavras se quebraram no meio da frase, enquanto enxugava os olhos, e meu pai pousava a mão no ombro dela, a imagem perfeita de tristeza. Algumas pessoas na plateia murmuraram baixinho, oferecendo sua simpatia como poeira flutuante em sua direção. Grace permaneceu calma quando o juiz a convidou a responder. Meritíssimo, começou ela, minha cliente é financeiramente independente desde que completou 18 anos. Os requerentes não estão em situação de penúria. Nem estão desamparados. Continuam sendo proprietários de 2 propriedades no condado de Allegheny, uma delas atualmente alugada para gerar renda. Além disso, ambos recebem benefícios sociais e aposentadoria. A suposta dificuldade financeira é infundada. A voz de Grace era firme, mas medida, cortando o ar com precisão. O juiz franziu levemente a testa e se voltou para meus pais. Vocês têm documentação da situação financeira de vocês? Perguntou. Minha mãe hesitou antes de deslizar uma pasta à frente. Grace se aproximou para inspecioná-la. Estes são extratos bancários recentes, disse. No entanto, as transações listadas incluem depósitos recorrentes de aluguel. Isso confirma a renda das propriedades. O tribunal caiu em silêncio. As mãos da minha mãe tremiam levemente enquanto ela tentava explicar, mas o juiz levantou a mão, sinalizando que ela parasse. Então o escrivão anunciou a próxima testemunha. As portas na parte de trás do tribunal se abriram, e minha avó, Eleanor Nolan, entrou devagar, apoiada em sua bengala de madeira. Cada som parecia desaparecer enquanto ela se dirigia ao banco das testemunhas. Quando prestou o juramento, sua voz era suave, mas inabalável. Eles viveram às custas dela desde que conseguiram o primeiro emprego, disse, mantendo o olhar firme no juiz. Eu amo meu filho e minha nora, mas a verdade importa mais do que o conforto. Ela nunca lhes deveu nada além de respeito, e isso ela deu de sobra. As palavras caíram como um raio. O rosto da minha mãe ficou vermelho. Meu pai abaixou o olhar, e o juiz rabiscou algumas anotações antes de repousar a caneta. Grace entregou-lhe um documento final, aquele que havia sido selado meses atrás no primeiro envelope. Este, disse ela, é uma declaração notarial de independência financeira, assinada por ambas as partes há 3 anos, confirmando que a senhora Nolan não tem obrigação financeira contínua com seus pais. O documento havia sido elaborado por um advogado anterior, a pedido deles mesmos, para proteger a renda dela quando começou a trabalhar. O juiz leu o documento, ajustou cuidadosamente os óculos e assentiu. À luz disso, o tribunal considera a petição não apenas infundada, mas enganosa. O caso está encerrado. Além disso, os requerentes serão multados por apresentarem provas falsificadas. O martelo bateu uma vez, firme e definitivo. Enquanto a sala se enchia de murmúrios, virei-me levemente para meus pais. O rosto manchado de lágrimas da minha mãe se transformou em algo mais frio, uma mistura de medo e ódio. Meu pai evitava completamente meu olhar. Levantei-me lentamente, pernas firmes, voz silenciosa. Grace recolheu nossos papéis,
e a vovó me deu um pequeno aceno do outro lado do corredor, com expressão calma, orgulhosa e infinitamente cansada. Quando saí do tribunal, o ar da primavera bateu no meu rosto como luz do sol após a tempestade. Pensei naquele envelope que lhes dei meses atrás, aquele que eles nunca entenderam. Dentro dele estava justamente o documento que me protegia naquele dia, uma única folha de papel que declarava a liberdade não da família, mas da manipulação. Uma semana após o veredito, Pittsburgh não conseguia parar de falar sobre o caso. A história se espalhou mais rápido do que qualquer um esperava, levada por sussurros em escritórios, cafeterias e porões de igrejas. O Pittsburgh Herald estampou na manchete, em letras pretas e fortes: pais perdem processo contra a filha. Abaixo, meu nome aparecia novamente, menor, mas impossível de ignorar. As pessoas debatiam no rádio matinal, algumas elogiando minha coragem, outras chamando tudo aquilo de tragédia. Pare de ouvir depois do segundo dia. No trabalho, meus colegas tentavam agir normalmente, mas havia sempre aquela pausa sutil antes de alguém mencionar família. Minha supervisora deixou um bilhete na minha mesa. Orgulhosa de você por manter sua posição. Não foi muito, mas significou mais do que qualquer pedido de desculpas que eu já tenha recebido de seus pais. Mais tarde, a gerente de RH me contou que havia recebido ligações de outros funcionários querendo saber como o caso havia terminado. Uma prova de que a fofoca corre mais rápido do que a justiça jamais pode. Naquele domingo, o boletim da igreja local mencionou a decadência moral do respeito filial. Eu sabia exatamente a quem se referiam. A congregação que antes adorava minha mãe e meu pai agora os olhava de forma diferente. Alguns dos amigos mais próximos pararam de convidá-los para encontros. Uma das vizinhas, Senhora Delaney, que havia vivido ao lado deles por 20 anos, recusou-se a abrir a porta quando minha mãe apareceu para conversar. Para pessoas que antes prosperavam com aparência e simpatia, o silêncio devia ser insuportável. No meio da semana, Grace me enviou por e-mail uma carta escaneada, com o selo da Pennsylvania Bar Association em relevo. Ela havia indicado o caso para uma publicação sobre direitos civis, e o conselho de avaliação o havia aceitado. A mensagem dizia: você fez história legal hoje. Pouquíssimos casos sob esta lei já foram revertidos publicamente. Sinta-se orgulhosa, mas mantenha a privacidade. Sorri pela primeira vez em dias. Não era exatamente vitória, senti, mas uma espécie de alívio estranho e fundamentado. Naquela noite, meu telefone tocou. Era minha avó, Eleanor Nolan. Sua voz estava cansada, mas gentil. Eles tiveram que vender a casa, disse suavemente. A multa e as taxas legais não deixaram escolha. Mudarão-se para um lugar menor, perto de Greensburg. Não acho que entrarão em contato novamente, pelo menos não tão cedo. Fechei os olhos e deixei o silêncio entre nós respirar. Você está bem com isso? Perguntou ela. Pensei por um instante. Não estou feliz, disse finalmente. Mas também não estou com raiva. Talvez seja o suficiente por enquanto, murmurou algo gentil antes de desligar. Mais tarde naquela noite, caminhei ao longo do rio Monongah. As luzes da cidade cintilavam na superfície escura, ondulando com o vento. O ar estava frio, cortante, vivo. Apoiei-me no corrimão, observando os reflexos se torcerem e se dispersarem como fragmentos de uma fotografia antiga. Não me senti triunfante, nem quebrada, apenas mais leve, como se o peso invisível que carregava desde a infância finalmente tivesse sido levantado. A ponte à frente brilhava suavemente, e, pela primeira vez em meses, percebi que a paz nem sempre vem com fechamento. Às vezes, ela simplesmente chega quando o barulho se dissipa e você não sente mais necessidade de se explicar. 3 meses depois, a primeira neve caiu sobre Pittsburgh. A cidade parecia mais silenciosa sob o suave manto branco, como se o próprio inverno quisesse apagar o ruído que cercava meu nome. Eu havia me mudado para um pequeno apartamento perto do centro, no 8º andar de um prédio de tijolos com vista para o rio. A paisagem não era perfeita, mas o silêncio era. Mobiliá-lo foi um processo lento, com móveis de segunda mão e objetos que pareciam realmente meus, uma poltrona de veludo azul, uma luminária garimpada, um toca-discos. Pela primeira vez em anos, cada canto da minha casa refletia apenas uma voz, a minha. Certa manhã, abri a caixa de correio no saguão e encontrei um pequeno envelope com uma caligrafia delicada.
Era da minha avó. Dentro, um simples cartão de aniversário com bordas douradas e uma linha escrita à mão. Você fez a coisa certa. Com amor, vovó. Segurei-o por um longo momento antes de colocá-lo na prateleira da cozinha. Não era sobre aprovação. Era sobre reconhecimento. Em uma família onde a verdade muitas vezes havia sido distorcida em culpa, suas palavras eram uma âncora que me estabilizava. Alguns dias depois, chegou outra carta. A caligrafia era familiar, mas irregular, com a tinta pressionando profundamente o papel. Era da minha mãe. A nota começava com uma história sobre seus problemas de saúde, seguida de um pedido de ajuda com contas médicas. Não havia desculpas, nem menção ao que havia acontecido no tribunal, apenas aquela mesma expectativa silenciosa de que eu voltasse ao papel que eles haviam me atribuído há muito tempo. Dobrei a carta cuidadosamente, coloquei-a em um envelope sem responder e a joguei no lixo. Minhas mãos não tremiam. Meu peito não doía. Eu simplesmente sabia que o silêncio às vezes é o único limite que funciona. No final daquela semana, liguei para o escritório local de assistência social, o mesmo que havia lidado com parte dos processos deles. O atendente confirmou que a petição de pensão alimentícia havia sido encerrada permanentemente, marcada no sistema como resolvida sem possibilidade de recurso. Ouvir aquelas palavras em voz alta foi como fechar uma porta que havia ficado aberta por anos. Agradeci ao atendente, desliguei e fiquei um tempo junto à janela, observando a neve fina deslizar pelo vidro. Naquela noite, preparei o jantar para mim. Nada sofisticado, apenas massa com alho e azeite, um copo de vinho tinto e um jazz suave tocando no velho toca-discos. As notas preenchiam o apartamento como um calor que se infiltrava pelas paredes. Pela primeira vez, eu não me senti alguém que havia sobrevivido a algo terrível. Eu me senti alguém que finalmente aprenderá a viver. Lá fora, a neve se acumulava nos corrimões e telhados, abafando o zumbido habitual da cidade. Pressionei a palma da mão contra o vidro frio e deixei o silêncio se instalar dentro de mim. A liberdade não grita. Não exige ser notada ou celebrada. Ela chega silenciosa, como a primeira neve sobre Pittsburgh. Suave, certa e suficiente. 6 meses depois, a vovó faleceu em paz. A notícia chegou numa manhã tranquila no final de junho, por meio de uma ligação de uma amiga da igreja. Sentei-me por muito tempo à mesa da cozinha, ainda segurando o telefone, ouvindo o leve zumbido da cidade lá fora. O luto não chegou de uma vez. Veio lentamente, como névoa se espalhando por um campo aberto. O funeral foi pequeno e sereno, realizado na mesma igreja onde ela havia cantado no coral por décadas. As pessoas não vieram para lamentar, mas para homenagear uma mulher cuja bondade nunca exigiu reconhecimento. Quando chegou minha vez de falar, desdobrei a carta que ela havia deixado para mim. A caligrafia era firme, cada palavra deliberada. O amor não é uma transação. Não se conquista por sacrifício nem se mede pelo que você dá. É a liberdade de cuidar sem contar pontos. Minha voz tremeu no meio da leitura. Mas terminei. O silêncio que se seguiu parecia uma bênção. Entre suas últimas vontades, minha avó me deixou sua pequena casa perto de Greensburg. O corretor disse que poderia ser vendida rapidamente, que o mercado estava aquecido. Não hesitei. Em um mês, vendi a propriedade e doei cada centavo para uma fundação local que ajudava mulheres a se recuperar de abusos financeiros. Assinar o cheque parecia a forma mais verdadeira de honrar sua vida não através da herança, mas pela continuidade da sua força silenciosa. Em uma mensagem gravada, reproduzida durante a cerimônia, eu disse: aquele primeiro envelope não terminou nosso vínculo. Ele apenas disse a verdade. Amor não é dívida. Algumas pessoas assentiram com a cabeça. Outras enxugaram os olhos. Eu sentia cada palavra. Aquele envelope, que antes simbolizava desafio, havia se transformado em uma ponte entre quem eu era e quem eu precisava me tornar. Após o funeral, voltei para meu apartamento em Pittsburgh. Comecei a viver de forma simples, trabalhar, ler, cozinhar, dormir. Não recebi mais nenhuma ligação da minha mãe ou do meu pai, e não esperava nenhuma. O silêncio entre nós havia se solidificado em permanência e, estranhamente, isso não doía. Regava minhas plantas, pagava minhas contas e aprendi que a paz pode ter uma aparência muito comum. Às vezes,
Quando caminhava pelo centro e passava pelo tribunal, diminuía o passo. O prédio se erguia solene sob o céu cinza, sua fachada de pedra fria, mas segura. Ainda podia ouvir as palavras da vovó ecoando na memória. Coragem tem passos silenciosos. Era sua lição final, a bravura nem sempre ruge. Às vezes, ela apenas continua andando, mesmo depois que todos os outros pararam. Eu não olhava mais para trás com raiva ou piedade. A vida havia seguido em frente, e eu também. No ritmo tranquilo dos meus dias, não havia mais amargura, apenas compreensão. Cada escolha carregava sua própria consequência, e eu não tinha arrependimentos. Algumas pessoas te amam apenas enquanto você paga suas contas. Quando você para, te chamam de egoísta. Mas se afastar não é crueldade, é clareza. Você não pode salvar pessoas que confundem amor com obrigação. Nem deveria tentar. A liberdade começa no momento em que você para de se desculpar por estabelecer limites. Isso não te torna ingrata. Te torna inteira. Te torna livre. Se esta história te lembrou de um momento em que você precisou escolher paz em vez de culpa, compartilhe suas reflexões nos comentários. Eu leio todos. Suas histórias importam mais do que você imagina. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias reais sobre coragem, verdade e aquele tipo silencioso de força que muda tudo.